Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para responder umas perguntinhas. E por mais que o Pergunta aí é um vídeo padrão nesse canal, né? A gente tá fazendo isso desde que eu era um guri, solteiro. Eu quero nesse ano aproveitar um pouquinho essa ênfase de fortalecimento à igreja, fortalecer a fé, né? Nós estamos fazendo uma série Cartas à Igreja das Pregadinhas que vem trazendo muito do qual deve ser nosso comportamento como cristão e o coletivo de cristão, né? De cristãos, discípulos de Jesus, que é a igreja. Então esse ano vai ser voltado para esse ensino, olhando para a vida à luz da palavra. E eu queria aproveitar, estava no meu coração, né, fazer algo voltado para as crises da fé, no Pergunta aí. Então a gente vai estar tendo essa série simultânea também, Crises da Fé, com o intuito de resolvê-las, né? E muitas vezes, respondendo a pergunta de alguém, pode ser uma dúvida que você tem, ou um amigo que está passando por algo, você tem dificuldade de responder. E vale lembrar que eu mesmo venho falar sobre essas coisas na condição de um irmãozinho em Cristo Jesus. Então é para o nosso fortalecimento mútuo que nós vamos abordar essas questões. Mas embora seja comum a gente responder perguntas, né, nós vamos ter essa distinção. A gente vai falar de alguns assuntos um pouquinho mais difíceis, algumas perguntas um pouquinho mais pesadas, para esperançosamente trazer a resolução disso a partir da palavra de Deus. Então, dito isso, hoje vamos começar respondendo essas perguntas e já tem algumas boas aqui que foram feitas. Hoje eu recolhi essas perguntas no Insta mesmo e eu vou jogar elas aqui de maneira anônima. Ao longo da série a gente vai jogar as perguntas, mas para deixar mais tranquilo, a gente vai deixar no anonimato mesmo, como algumas das perguntas vão ser um pouquinho mais polêmicas, talvez, não sei. Mas vamos lá, a primeira pergunta. Por que vemos Deus mudando de ideia? Ele muda de ideia? E ela deixou aqui listado o texto de Êxodo 32, do versículo 12 ao 14. Então, depois daquela questão do bezerro de ouro, o Senhor está falando com Moisés, e no versículo 14 diz: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Então, nessa passagem aqui, nós temos o Senhor, né, prestes a castigar o povo, Moisés, que se coloca, né, como intercessor, pedindo para ele não fazer isso. Aí o Senhor, então, se arrependendo, né, de querer destruir o povo. Agora, nós precisamos levar algumas coisas em consideração, porque a Bíblia ela não se contradiz, ela é a palavra de Deus. Então, sendo Deus onisciente, né, sabendo de todas as coisas, mesmo antes que elas venham a acontecer, como nós vemos, é o caso estabelecido com as Escrituras, Deus não pode ter sido pego de surpresa em momento nenhum, né? E ele não pode ser pego de surpresa por nenhum momento. Então não tem como, de certa forma, né, logicamente falando, o Senhor ser surpreendido. Então, o que é esse arrependimento? Do mesmo modo, nós vemos, por exemplo, em Gênesis, né, antes do dilúvio, o Senhor olhando para o homem ter se arrependido de ter criado o homem. Então, né, como que ele se arrepende? É porque ele não sabia que o homem ia ser tão ruim? Não. Né? Nós sabemos que Deus não é homem. Nós não julgamos Deus por parâmetros humanos. Então, se Deus chegou nesse lugar de arrependimento, né, de sentir esse remorso, essa dor no coração, né, a palavra em Gênesis fala de sentir essa profunda tristeza. Né? Deus está triste porque a humanidade não estava vivendo conforme, né, o que foi criada para ser. Agora, Deus sabia, antes de criar o homem, que seria esse o caso. Então, eu acho que isso fala mais do amor que ele sente por nós do que qualquer outra coisa, porque ele sabia que ia sentir essa profunda tristeza, ao passo que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Né? O Senhor sabia o quanto ia custar caro criar o homem, mas mesmo assim decidiu criar. Jesus nos ensina que nós não começamos a construir uma torre sem antes sentar e calcular o custo. Né? Óbvio que o Senhor, né, que está nos ensinando sobre isso, também não é alguém que faz as coisas sem calcular o custo, e o custo foi calculado e o Senhor decidiu nos criar mesmo assim, sabendo o nível de profunda tristeza que traríamos ao seu coração. Então, esse é o caso com a questão de Gênesis. Ele sabia que isso aconteceria, mas não quer dizer que ele não sentiu essa dor, né? Não foi pego de surpresa, mas imagina como se sentiu o Criador de ver a sua criação nesse lugar tão horrível, né? Um contraste tão grande ao que era a vontade do Senhor para nós. Ele nos deu a vontade, né, a liberdade de escolher, e nós escolhemos mal, transgredimos a nossa aliança com o Senhor e nos colocamos nesse lugar horrível. Agora, olhando para a questão de Êxodo, por que o Senhor então se arrepende? Essa passagem ela é muito enigmática, de ver o Senhor falando vai destruir o povo, Moisés se colocando como intercessor, como mediador, e o Senhor então, né, falando que não
faria isso. No versículo 14, quando nós temos a palavra aqui de se arrepender, a palavra aqui, Nasham, que é a mesma, né, usada em Gênesis 6:6, né, a definição aqui de Strong é estar arrependido, consolar-se, arrepender, sentir remorso, confortar, ser confortado. Então ela é usada não somente em passagens acerca de arrependimento, mas também de consolação. Por exemplo, em Gênesis 24:67, quando Isaac se conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e Isaac foi consolado, diz que ele foi consolado depois da morte de sua mãe, né, no casamento. Então existe esse senso de remorso e também de conforto na palavra. Mas se Deus sabia que o povo ia falhar, e ele sabia que ele não iria destruir o povo, por que ele diz essas coisas a Moisés? É difícil entender se Deus não está fazendo mais isso para que Moisés se coloque nesse lugar de compaixão com o povo, né? Mas de qualquer forma, os sentimentos de Deus são reais. Agora, isso não é contradizente à pessoa onisciente de Deus, que não é pego de surpresa. Então, vamos entender dessa maneira. Não é certo dizer que é impossível que Deus se arrependa, porque as Escrituras mostram pra gente ele se arrependendo, mas precisamos entender que não é um arrependimento humano, né, de quem eu não sabia como isso é ser, fiz isso e não foi bom. Né? Deus, diferente de nós, já sabe que as coisas vão ser antes, né, e já sabe que vai haver esse momento, mas mesmo assim isso não faz com que esses sentimentos, né, da pessoa real de Deus não sejam reais. Então, pelo menos essa é a maneira como eu olho para isso. Isso não precisa se tornar uma crise na fé, pensando, né, que isso coloca em jogo a onisciência de Deus, mas mostra para nós ainda mais qual é o coração do nosso Pai, do nosso Criador. Então, não julgamos isso em parâmetros humanos. Na verdade, a gente olha isso como Deus se revelando para a gente, falando conosco de uma maneira que a gente entende. Isso é o antropomorfismo. Em diversas ocasiões o Senhor faz isso nas Escrituras. Por exemplo, né, a Bíblia diz que o Senhor quer nos reunir como pintainhos debaixo das asas de uma galinha. Deus não é uma galinha, nem nós somos pintainhos, mas essa é uma linguagem que nós conseguimos entender. Nós não sabemos nada sobre o que é ser o Deus do universo, mas sabemos sobre animais domésticos, sobre trabalhar no campo. Do mesmo jeito, Jesus vem ensinando dessa maneira. Né? Toda a série do Parabolando aqui no canal foi sobre isso. É o Senhor falando pra gente de um reino que a gente não conhece, com linguagem que entendemos. Então o Senhor vem falar de semear, né? De fermento, ele vem falar de coisas, né, que fazem parte da vida, do dia a dia, da vida real, para que nós possamos entender. Então, né, quando o Senhor fala aqui de arrependimento, é porque a gente entenda como ele se sentiu, né, e obviamente não uma contradição às Escrituras de quem é o nosso Deus onisciente. Em Números, nós vemos o Senhor falando que ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então, isso não é uma contradição ao que nós vimos mais cedo, como nós falamos. O arrependimento de Deus não pode ser esse humano, de ter sido pego de surpresa, porque não é pego de surpresa. Mas ele decidiu se expressar assim para que pudéssemos entender o seu sentimento e a profunda dor em seu coração. Então, né, qual que é o jeito correto de olhar para isso? A onisciência de Deus não está em jogo, não está em xeque. Ele não se arrepende em termos humanos, mas decidiu expressar dessa forma o que ele estava sentindo. Então, vamos ficar aqui nessa série. As perguntas vão ser menos perguntas por vídeo, mas tentar responder elas de maneira mais profunda. Mas precisamos manter isso em mente. Entender que toda vez que chegamos numa porção das Escrituras que nos gera dúvida, nós devemos procurar a resposta para isso, porque as nossas perguntas, elas são portas para a revelação. Isso, quando eu era um adolescente, foi algo que me trouxe uma dúvida. Eu falei, mas diz que ele se arrepende, em Gênesis diz de novo, em Êxodo, e aí fala que em Números fala que ele não se arrepende, então como isso funciona? Né? E foi procurando conversar com pessoas mais maduras que eu fui entendendo essas respostas e entendi não somente a resposta para aquele problema, mas de como nós devemos ler as coisas nas Escrituras. Tem que ser desse jeito inteligente, conciliando e não contradizendo. Por exemplo, você vê, né, uma vez eu vi alguém postando lá, né, quando o Senhor pergunta ao homem no jardim, Adão, né, Eva, onde estão? Né, alguém falou, onisciência fail, Deus não sabe onde eles estão. Gente, isso é um jeito muito mesquinho, né, de ler as Escrituras, não faz sentido isso, nós não lemos desse jeito. Né, obviamente o Senhor sabe de onde eles estão, a pergunta é para eles pensarem. Isso não fala, é uma pergunta profunda, não só onde vocês estão escondidos, é qual é a condição que vocês se colocaram. Então entenda isso, que nós não lemos contrastando, lemos, né, conciliando. Se a gente for querer procurar aparentes contradições, tem muita coisa que aparenta ser. Por exemplo, né, a gente falou
e vai falar ainda, no caso, que acho que não saiu esse episódio ainda, né, na série Cartas à Igreja, sobre isso. A gente falou, por exemplo, sobre uma porção, Tiago e Paulo falando sobre obras versus fé. Eles usam o mesmo texto, um para falar em favor das obras, outro para falar em favor da fé. Mas qual é o contexto? Eles não estão se contradizendo, né? Paulo está falando contra obras que vêm substituir a fé, e Tiago está falando a favor de obras que vêm como consequência da fé, que não pode ser substituída por outra coisa. Então, eles estão falando na mesma direção, mas quando a gente só lê a terminologia fé e obras, às vezes parece que eles estão se contradizendo, mas não é isso. Paulo está falando da tentativa de performance e Tiago está falando da fidelidade que vem por causa da fé em obedecer a Cristo. Então, sempre precisamos buscar entender qual é a harmonia no que está escrito, porque tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, e a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, transformadora, mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela não vai cometer erros bobinhos. Se parece, é apenas a nossa concepção que precisa ser ajustada, o nosso entendimento que precisa ser aprofundado. Dito isso, Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.